A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa. Que bom poder ter você aqui comigo no canal Ministério Fábio Santos para mais uma videoaula das nossas lições bíblicas da revista CPAD, terceiro trimestre 2024. É sempre prazeroso estar aqui ministrando essa aula juntamente com você para juntos aprendermos sempre da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Santos, estarei com você aqui por esses minutos e é sempre importante você estar com a gente. E lembre-se, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva porque é muito importante a tua inscrição e não menos importante ainda o seu like, porque todas as vezes em que você sinaliza com joinha que gostou dos nossos conteúdos, o algoritmo, que é o robozinho do YouTube, ele entendendo assim, ele pega esse mesmo conteúdo e transmite e mostra ele para outras pessoas, e as pessoas assim têm a oportunidade, assim como você, de estarem sendo abençoadas. A nossa igrejinha aqui do Ministério Fábio Santos do YouTube está crescendo. Já passamos dos 100, estamos aí hoje quase em 110 membros, 110 inscritos, vamos chegar a 1000 e eu conto com a sua inscrição. E você se inscrevendo e deixando like, não se esqueça também de acionar o sininho de notificações e colocar ali todas, porque todo vídeo que a gente subir aqui no YouTube, o YouTube já vai avisar você que tem vídeo novo e assim você vai poder ser abençoado e, lógico, compartilhando nossos conteúdos nas suas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, entre outros, você também poderá abençoar pessoas através do nosso material. Ou seja, quando você se inscreve, você se torna membro da nossa igreja, aleluia. Quando você deixa o like, é você contribuindo com a sua oferta, porque aqui a gente não fala em dinheiro, não pede recurso, porque a gente faz de gratuidade, porque recebemos de graça o dom e de graça estamos aqui manifestando o poder de Deus através desse material. Então, a sua oferta para nós é o like, porque a gente consegue com esse like fazer com que esse conteúdo chegue a demais pessoas e assim Deus faça uma grande obra na minha, na sua e na vida de todos os que vão assistir posteriormente os nossos conteúdos. Tá certo assim? O nosso estudo de hoje, chegamos à nossa terceira lição do terceiro trimestre da revista CPAD Adultos, que diz assim o título: O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E com os comentários do Silas Queiroz, lógico, né? Grande comentarista, homem de Deus. E temos a nossa lição de número 3, que é o nome Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Então, o terceiro estudo dessa revista, a ser ministrada neste domingo, dia 21 de julho, tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Uma história realmente assim, linda, 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 maravilhosa, que é a história de Ruth e Noemi. E a gente já começa com um texto áureo que é bem forte, bem emblemático, e que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Muito forte esse texto aqui, porque mostra o confessar da nova fé, ou da fé que Noemi fez com que acontecesse na vida de Ruth. Algo sobrenatural aconteceu na convivência delas e Ruth ganhou, ou melhor, Noemi ganhou Ruth para a fé cristã, que ainda, veja, Cristo não havia sido manifesto, né? Porém, voltasse para o Deus de Israel, como aconteceu com Raabe, como aconteceu com alguns soldados de Davi que eram de tribos e de povos inimigos e que se renderam ao Deus de Israel, como aconteceu com muitos outros na história da Bíblia, e assim a gente vai vivenciando e observando isso aqui nesse texto áureo
E a verdade prática, não menos importante. Veja só que interessante a verdade prática desse estudo. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Vou repetir porque isso aqui cabe um corte. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Amar uma outra pessoa como um mandamento da Bíblia, do Antigo Testamento, que Jesus fez questão de colocá-lo como um dos principais, dos pilares. Amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, amar uns aos outros, como não está aqui na verdade prática, sem nada exigir em troca. Quando eu vejo, por exemplo, esses amar sem nada exigir em troca, evidentemente isso nos leva a pensar, pelo menos a minha pessoa, assim, a pensar até o material que eu tenho de pregação, de seminário, enfim, que fala sobre intimidade com Deus. E uma das ministrações que eu tenho é assim: para que serve ter intimidade com Deus? Para que serve eu buscar ter intimidade com Deus? Quais são as vantagens de se ter intimidade com Deus? E aí, estudando, vendo grandes homens de Deus, observando a vida de homens de Deus da nossa época também, pessoas que a gente conhece no dia a dia, as irmãs de oração, onde Deus as respondem, observando a minha própria vida, da minha intimidade com Deus, com aquilo que eu passo, que eu vivo, a conclusão que eu cheguei, irmãos, é que não há vantagem em se ter intimidade com Deus, porque tem muita gente, me entenda, buscando ter intimidade com Deus para poder dizer: olha, veja como fulano é usado para curar, para expulsar demônio, para pregar, para ministrar louvor. Nossa, que intimidade com Deus. Tá, ela tem um dom, como eu tenho um dom, como você tem um dom, onde, lógico, Deus é manifestado através dos nossos dons. Ele nos deu o dom, o Espírito Santo habita e manifesta-se na nossa vida através dos dons que Ele nos dá, e é Ele quem opera em nós, através de nós. Mas tem muita gente buscando regalias em se ter intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, não há regalia. Intimidade com Deus é você ser amigo dele, ponto. Somente ser amigo. Se ele acha que por conta dessa amizade irá te fazer ou nos fazer favores, amém. Nós receberemos os favores do Senhor. E há aqueles também que ele não coloca em local de destaque por ter intimidade com ele. Não é porque eu tenho intimidade com Deus que eu tenho que ser pastor de uma mega igreja. Seria um desejo do meu coração? Lógico. Uma igreja grande, com um culto com muita gente, não é isso? Qual pregador que não gostaria de pregar 2, 3 vezes no domingo, ter o culto do dia da semana lotado? Haja visto que tem muitos pastores que têm esse privilégio, mas eu não posso aqui pesar a sua intimidade com Deus, mas muitos herdaram isso de alguém. Ele não foi o principal que começou um trabalho. Teve gerações passadas que foram trabalhando e a igreja chegou a esse patamar. Lógico, outros plantaram sim de início, existem também, porém, para esses Deus permitiu a chegar a esse ponto. Não quer dizer que, tendo eu intimidade com Deus, que para simbolizar que eu tenho intimidade com Deus, eu tenha que ter, ou tenha que ser pastor presidente ou pastor sênior de uma congregação com esse tipo de patamar, com programas na TV, com uma internet forte, com seus seminários, enfim, com todos os departamentos perdão, funcionando. Não. E por isso a verdade prática diz que amar uns aos outros sem nada exigir em troca mostra que Deus está unindo esse relacionamento. Então eu busco a Deus sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca, porque eu passo as minhas lutas, as minhas dificuldades. Eu passo as minhas
tribulações. O Senhor está comigo? Está, me conforta, me orienta, me disciplina quando eu erro, me chama atenção. Está comigo, porém, quando eu preciso de um amigo, é Ele quem está ali ao meu lado. Quando eu preciso de uma libertação de alguma coisa, é Ele que me dá a direção. Quando eu preciso de um livramento, é Ele quem se posiciona e me livra do mal em várias questões. Agora, eu não busco para ter nada em troca. E hoje a igreja, infelizmente, está sendo ensinada a buscar a Deus para ter algo em troca. Hoje está sendo ensinado, vá para a igreja porque vai acontecer alguma coisa na sua vida. Não é tipo, vá para a igreja ou busque a Jesus porque Ele é a melhor pessoa para lidar com os seus problemas quando você não souber lidar com eles na sua vida natural. Então, as pessoas estão indo para a igreja pela motivação errada. E aí, quando a motivação é errada, é fácil ela sair da igreja e criar um ranço de não querer estar mais no evangelho, de não querer mais estar convivendo com pessoas cristãs, porque ela se decepcionou com determinadas questões. Mas vamos aqui continuar para o estudo, que ele é muito bom, muito forte. E a nossa leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, do 6 ao 8 e o versículo 14 até o 19. Então, vamos lá, leitura bíblica de Ruth, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo. Então, versículo já o 14, levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Aí disse Ruth, porém, não me enche, que foi a nossa leitura aqui de cima, aqui, né, o texto áureo. Não me enche para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa não te seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. 19. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? E aí tem toda uma história que aqui se segue, nós vamos estudá-las e nos deliciar, porque a palavra-chave desse estudo é a palavra amor. A palavra com apenas 4 letras e que tem uma profundidade tremenda, onde infelizmente há enganos, e onde infelizmente há uma má interpretação, porém nós sabemos o que é ou quem era o amor. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim: já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, 2 mulheres unidas por um amor profundo em uma intensa mutualidade. O caráter
voluntário da doação pessoal da sogra, e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. E é interessante realmente a amizade das duas, porque, na verdade, a Orfa também tinha ali uma amizade com Noemi, tendo ela como sogra. Noemi dá para se perceber que era uma excelente mulher, uma grande sogra. E a ordem ou o pedido que ela fez às duas era que voltasse para suas famílias. Orfa, lógico, se apegou à família, porque ela estava na sua cidade, lá nas terras de Moabe, e voltou para o seu Deus. Lógico que Ruth, por uma ação, na minha opinião, divina, por uma escolha divina, optou por não voltar a uma vida, ao Deus, à família que ela tinha anteriormente a conhecer, Noemi. Ruth, ela se jogou aos pés de Noemi para continuar toda uma vida e se devotar a ela, e por uma amizade ali que ela não abria mão, dizendo ela aqui na leitura que seja pelo Senhor a única forma de nossa separação, a morte. Então a gente vê o quão profundo era essa amizade, né? E você já teve amizade assim de falar assim, nossa, é só a morte que vai fazer a gente deixar de ser amigo? Quando a gente é criança tem muito essas alianças, né? E aí passa os anos, a gente vai para uma outra vida, na vida nos direciona para outras coisas. Aquela pessoa que a gente tinha aquela aliança vai para uma outra direção. Dificilmente a gente consegue conservar aquela amizade de quando éramos bem meninos, bem crianças, né? Com um determinado amigo de colégio, amigo de rua, né? Enfim, amigo de bairro, né? São raras as histórias que até hoje, assim, na idade adulta, elas permanecem, onde as esposas, os filhos, os netos, são todos ali como se fossem parentes, né? Mas a história delas aqui são maravilhosas. Eu estou falando isso e me lembrando, assim, de muitas amizades que eu tive ao longo da minha caminhada, da minha história na escola, dos grandes amigos que eu fiz na alfabetização, sabe? Terceira série, segunda série. Na quinta série, muitos amigos. Alguns eu encontro até hoje, a gente bate um papo, mas não é como era antigamente, né? Nossas famílias não têm vínculo, mas quando a gente se encontra, a gente se alegra, se contenta um com o outro. E sempre fica lembrando das passagens de quando a gente era as traquinagens de criança, né? Muito interessante. Mas vamos aqui para o tópico primeiro, que diz assim: a proposta de Noemi, primeiro parágrafo. Uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. O principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos, Molon, significa doença, e Quilion, defiamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, amizade, e Orfa, pescoço. É o significado do nome dessas pessoas. Considerando a expressão que os nomes tinham da antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tiveram boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, amargosa. Louco, né? Primeiro capítulo de Ruth, versículo 20, traz sobre isso. O segundo parágrafo, que vamos sintetizar, como você já sabe, da nossa dinâmica aqui. O segundo parágrafo diz assim: tirando força da fraqueza, todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com a autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos 2 filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo montanhas
em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Provérbios 24:10 fala sobre isso. Terceiro parágrafo. Sem manipulação emocional, Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra. Tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Noemi assumiu sua condição pessoal de se apelar aos sentimentos de noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Amém? Então vamos aqui sintetizar o primeiro ponto que fala da proposta de Noemi. Primeiro, fala da crise que estava na família. Qual era a crise que estava acontecendo na família de Noemi? A crise era que a Noemi havia sido acometida de perder o esposo, ficou viúva, já é uma dor no coração. Depois, os seus 2 filhos, que têm como nome Molon, não é isso? E Quilion, que significa de um, Molon, que significa doença, e do outro significa definhamento. Veja, indica pelas questões antigas no hebraico que quem tinha um nome de natureza tal é porque ele representava aquela situação. Então, se o nome Malon, significa doença, significa dizer, pelos lados hebreus, pela cultura hebraica, que ele tinha muitas doenças. E Quilion, que significa definhamento, talvez tinha uma doença degenerativa, onde ele ia definhando, e isso levou os 2 à morte logo após a morte do pai. E depois da morte do pai, eles ainda viveram 10 anos casados com Orfa e Ruth. Ok? Então, era uma crise na família de perdas, de pessoas queridas que eram provedoras, que naquela época quem era o provedor da família era o homem, era o esposo. Com a morte do marido, os filhos passaram a ser os provedores e logo depois os filhos morrem, os esposos dessas meninas morrem. Então elas não tinham quem pudesse prover para elas o alimento e o sustento. Então ouviu-se dizer que na terra de Belém não tinha mais fome, Deus havia abençoado aquele lugar. Então Noemi tem a decisão de sair, mesmo estando idosa, andar 120 quilômetros subindo e descendo montanhas para voltar para sua terra natal. E ela leva com ela suas 2 noras. Lembra que eu falei aqui no início que Orfa também era muito amiga e estimava muito Noemi, e ela voltou porque foi uma ordem da liderança que ela viu em Noemi. Que quando começou, Noemi olhou para as meninas e falou assim: não é justo eu já idosa ir para um lugar, para uma terra que não é delas, e elas passarem alguma dificuldade. Não é correto. Então eu preciso pensar nelas. Olha, meninas, é melhor vocês voltarem. Eu não quero levar vocês, não, porque vocês ainda são jovens. Na terra de vocês vão ter casamentos, um novo casamento. Vocês são jovens, bonitas. Daqui a pouco vai ter um marido que assistam vocês e vocês vão ser muitíssimo abençoadas. E assim Orfa fez, obedecendo a Noemi. Não é que muita gente prega, a órfã, ela quis voltar para os seus deuses. Não, ela não se converteu ao Deus de Noemi, mas ela tinha estima por Noemi. A diferença entre Ruth e Orfa era que uma, por ter tão amizade com Noemi, o Deus de Noemi ela tomou para si. A outra, por amar muito Noemi, obedeceu uma ordem dada pela própria Noemi de voltar para suas terras e ficar com seus pais e ter uma vida ali, porque essa era a preocupação de Noemi, das meninas não sobreviverem ou não terem um futuro. Ruth, sim, por ter se convertido a toda uma crença que Noemi ensinara, não quis abandonar Noemi e falar: para onde você for, eu vou. Aonde você passar a noite, eu passo a noite. Aonde você for morrer, eu quero morrer também. E que a nossa separação seja dada pelo Senhor. Já é a linguagem de quem já se converteu ao Deus de Israel.
seja a morte. E assim se seguiu. Então ela tirou força da onde ela não tinha, e assim ela seguiu caminhando com Ruth. Aí diz aqui, cá embaixo, num parágrafozinho do segundo aqui: se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Se ela tivesse se entregado à viuvez, ela não teria tomado a decisão de sair de um lugar e ir para outra. E veja o que aconteceu com a história. Elas são parentes, a Ruth é bisavó de Davi e estão na genealogia de Jesus. É coisa muito séria quando a gente se encontra numa situação onde precisamos tomar uma decisão. É muito sério quando estamos com uma família em crise onde parece não ter solução. Então é necessário se tomar decisão. Às vezes de cabeça quente não se toma decisão. Eu sou adepta disso. Em meio à dúvida não toma decisão nem para a direita nem para a esquerda. Se alguém tomar uma decisão por você e você tem que agir porque alguém tomou uma decisão, aí você é obrigado a agir, mas a decisão não foi sua. Agora, quando cabe a você tomar uma decisão, pense e observe bem. Em caso de dúvida, de luto, de dor, de fraqueza, de insegurança, decisão nenhuma, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o alto, nem para baixo, nem para frente, nem para trás. Fique parado até aguardar as instruções vindas do céu. E não houve aqui da parte, como diz aqui no terceiro parágrafo, sem manipulação emocional. Porque o pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Noemi poderia manipular as meninas, sabendo que as meninas gostavam dela. Poderiam preparar um casamento abastado para que as meninas sustentassem ela. Poderia ter preparado uma série de situações, manipular. Eu me lembro de uma passagem na minha vida que uma pessoa, uma psicóloga, a gente trabalhava na clínica, eu passei pela clínica de recuperação e ali a gente trabalhava com os meninos que chegavam ali e tal, enfim. E uma pastora, que é psicóloga, ela atendeu ali, foi fazer um trabalho voluntário, atendeu algumas pessoas e a gente se conhecia. E ela também atendeu a gente também, que é da liderança, todo mundo ali passava ali por sessões com ela. E como ela me conhecia por ter sido minha pastora, numa igreja onde a gente congregou junto por alguns anos, por mais de uma década, ela, não, eu quero falar com o Fabinho primeiro e tal. E aí a gente conversou e tal, expliquei para ela como é que era o andamento, como é que era o dia a dia e tal. Coloquei ela a par de alguns alunos ali, comportamento, temperamento e tal e tal. E numa conversa com o psicólogo, ele não pode reportar isso a ninguém, mas ela reportou a liderança. E ela reportou dizendo, olha, o Fabinho continua o mesmo, ele ainda é o mesmo manipulador. Ela disse que eu era manipulador. Por que ela disse que eu sou, ou que eu era manipulador? Porque quando ela me liderava, eu não permitia ela me manipular. Eu sempre tive uma liderança minha natural, das pessoas fazerem aquilo que muitas das vezes Deus me direcionava a fazer. Eu sempre fui um líder natural, desde criança, mesmo sem entender a Bíblia, de cativar pessoas, de arregimentar pessoas para fazer algo, para movimentar alguma coisa. E ela chamou isso de manipulação, uma coisa que eu vi como liderança. Manipular é quando você faz a pessoa ir para um caminho onde você vai obter grandes vantagens. Isso é manipular. Quando você faz com que a pessoa faça algo para você se dar bem, e as pessoas, o outro lá que se vire. Isso é manipular. Agora, quando você exerce uma liderança como Noemi exerceu aqui nas meninas, não é manipulação emocional, é liderança. Tanto que uma não quis voltar, quis continuar com ela, e a outra obedeceu a sua liderança e voltou para casa. E essa pastora, ela falou isso na reunião, lá com as pessoas, e chegou aos meus ouvidos. Eu nunca a questionei por conta disso, porque é uma opinião dela. Se ela entende dessa maneira, o que é que eu posso fazer? Não é confrontando ela no embate, numa conversa, que eu vou mudar a opinião dela. Não é verdade? Então, seja ela com Deus, e eu sigo a minha história sabendo que eu não sou manipulador. Eu tenho uma liderança. Tantas são as coisas que é verdade, que o que eu ministro aqui para você
Alguns seguem, outros não. Eu não estou aqui pedindo dinheiro, eu não estou aqui pedindo membro para a igreja que eu congrego, que é a Assembleia de Deus. Eu não estou aqui criticando membros de outras denominações, porque não é o meu papel. Eu não estou aqui como os outros canais do YouTube trazendo fofocas de cristãos que caiu, que pecou, que deixou de fazer, cada um no seu quadrado para lá. Eu sigo a minha vida em Cristo e fazendo sempre o melhor à medida do possível, abençoando sempre que tem oportunidade e sendo abençoado também. Sinopse 1. Crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e o bem-estar emocional. Vamos agora para o tópico 2. A convicção amorosa de Ruth. Primeiro parágrafo. Isso aqui é lindo demais. Uma amizade provada e aprovada. Orfa amava, lembra que eu falei de Orfa? Amava Noemi, mas seus sentimentos e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Ok? Liderança de Ruth. A liderança de Ruth fez com que Orfa entendesse isso. Chorando, abraçou Noemi, ou melhor, de Noemi, né? Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. No versículo 14 fala sobre isso. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia de mais íntimo em Ruth. Uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas, ou seja, existia um amor de Orfa para Noemi, mas existia além de um amor, uma amizade muito maior de Ruth para Noemi, a ponto de Ruth falar assim: eu não vou voltar para essa terra. Eu não quero nem saber o que vai acontecer, para onde você vai. O que eu quero é estar contigo. A tua presença, ter a tua amizade comigo todos os dias me vale tudo aquilo que eu vivo, que eu passo. Está dando para entender? Existem amizades na nossa vida que a gente quer para a vida inteira. Quantas são as amizades que nós tivemos assim parecidas, de pessoas que marcaram a nossa vida e que a gente não conseguiu acompanhá-las? Hoje, eu já falei dele aqui em alguns vídeos passados, e todos os dias ele me manda mensagem, eu mando para ele curte meu material, e a gente se fala de vez em quando, que é foi o meu primeiro pastor José Paulo Mafó. Hoje ele é bispo Mafó, chamo ele de Zé Paulo, pastor Zé Paulo. Homem de Deus, sabe? Meu primeiro pastor me ensinou muito, muito, e a vida é tão maravilhosa que a gente faz aniversário no mesmo dia, 9 de maio, e a gente ficou muito amigo. E quando ele saiu da nossa igreja, que na época eu congregava na Sara Nossa Terra, e foi embora para pastorear em Vitória, o meu desejo era ir junto com ele. Outros membros da nossa igreja, que era bem grande, eram mais de 900 membros, muita gente queria ir embora para Vitória para estar com ele. E ele fez igual a Ruth: não, fiquem aqui, porque o chamado é meu, sou eu quem tenho que ir para lá. E muita gente saiu da igreja, voltaram para as igrejas de quando eram adolescentes, outros não aguentaram, não sucumbiram. Enfim, cada um teve uma direção, e sempre que eu encontro com alguém daquela época e a gente começa a contar a história, a lembrar dos feitos, dos momentos maravilhosos, alguém fala: nossa, tempo bom era do pastor Zé Paulo, né? Porque ele era um pastor sério, firme, sisudo, não era sempre que estava sorrindo, mas um cara de uma intensidade, de um amor, de um cuidado, sabe? De uma atenção assim fora do comum. E com a sua família constituída, a sua esposa, com seus 3 filhos, ele dava atenção para todos, não só para a esposa e para os filhos, com qualidade, e para os membros, que eram mais de 900 naquela igreja, fora os pastores auxiliares, os adolescentes.
e abraçava todo mundo e estava na igreja todos os dias orando pela manhã, na madrugada, jejuando pra caramba, ensinando a gente. Abraçava muitos novos convertidos, me abraçou demais, sabe? Quando eu virei faxineiro da igreja, a gente ficou mais próximo, porque eu trabalhava todo dia na igreja, então todo dia a gente estava junto. Assinou a minha carteira como faxineiro da igreja. Com 3 meses de crente, eu já era faxineiro da igreja, e ele foi um cara que me apontou e me abraçou muito em relação a essas coisas. Eu aprendi muito com ele, muito, 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 muito. E eu queria estar com ele até hoje. Hoje ele está em Aracaju, lidera a Sara Nossa Terra lá em Aracaju já há alguns anos. Seus filhos cresceram pro lado de lá, mas o meu desejo era ter estado com ele desde aquela época. Isso já fazem... eu tenho 27 anos que eu aceitei a Cristo. Ele foi embora em 99, 2000, se não me engano, por aí. Ou seja, já são quase 25 anos que ele já foi embora e deixou muita saudade. A liderança dele na minha vida foi dessa maneira, mas teve 1 ou 2 pessoas também, como por exemplo, acho que a Brigitte, se eu não me engano, que fez como Ruth: não, eu vou embora contigo. E foi embora com ele. Arrumou casamento lá com o menino lá que ela se casou, que era da cidade lá de Vitória, e foi embora para poder estar com o nosso pastor. Assim como Ruth. Alguns ficaram e outras foram. Então, existem pessoas que passam na nossa vida que deixam esse tipo de sentimento, de amor, como foi o caso de Ruth e Noemi. Parágrafo 2º. Amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo que ama em todos os momentos é um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. As expressões "onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu", e "onde quer que morreres, morrerei eu", demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nosso relacionamento? Ou seja, a amizade na adversidade. Quase ninguém quer ser amigo de alguém quando cai. Quase ninguém quer ser seu amigo quando um pecado seu grave é descoberto e exposto. Quase ninguém quer andar com alguém que passou por alguma dificuldade ou está passando por uma situação que vai precisar da sua ajuda. Quase ninguém quer andar com você quando você não presta para muita coisa. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo, e essa frase aqui, veja o que o comentarista pôs aqui. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Nesse mundo presente, 2024, as coisas estão muito individuais. As pessoas estão muito querendo para si, muito para mim, nada ou quase nada para ninguém. Se alguém tem, que não tenha mais do que eu. No mundo onde as pessoas só pensam em si próprias, só querem cuidar de si, só querem ter para si, para a sua eclésia, para a sua denominação, para o seu ministério, sabe? É estranho pensar uma igreja, não vou aqui citar nomes, que tem 8 tecladistas, onde só um pode tocar por culto, e 7 ficam no banco ali chateados porque não tocaram. 8 guitarristas, 6 contrabaixistas, 15 bateristas, e igrejas espalhadas por aí não tem nenhum músico. Nenhum músico. Por que não há uma reunião, uma empatia de se pegar esses músicos? Olha, hoje você vai servir na congregação tal. Hoje você, e você, que são 4, batera, teclado, baixo, guitarra ou violão, com mais alguns cantores. Olha, hoje vocês vão servir a igreja de um amigo meu num culto de domingo, que é lá a Santa Ceia, e lá não tem músico. Vocês não estão na escala aqui essa semana, então vocês vão servir lá. Por que não há isso nos dias de hoje? Porque não há um grau de amizade entre as congregações, entre as denominações, entre os pastores, tal quanto
Ruth e Noemi. Não há um interesse em ver o outro ser feliz. O que há é o tirar onda. Olha, na minha igreja tem música sobrando. Enquanto o outro olha e fala, na minha não tem nenhum. É a distribuição de renda do nosso país. Uns compram um avião, jato, helicóptero, né? Nem carro anda porque não querem andar em terreno. O outro, quando tem passagem de ônibus, é o ônibus lotado. Para ir trabalhar. E às vezes tem que dar balão no ônibus ou andar um trecho a pé para sobrar um dinheiro da passagem, para passar em algum lugar para levar pão para casa para as crianças. Cada coisa, né? Ah, Jesus. Terceiro parágrafo. Um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si todas as riquezas, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Acabamos de falar sobre isso, meu Deus. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo trabalhar duro para garantir o seu sustento. Pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Ruth trabalhou, e muito, nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo o que levava para sua sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor, ou seja, era algo que está na palavra de Deus, que o rico não fica com toda a sua riqueza, que ele aprenda a distribuir, mas também que o pobre também não fique a vida inteira com a sua pobreza aguardando que o rico vá fazer alguma coisa por ele. Ele precisa também se esforçar e ir ao campo trabalhar. Então esse se esforçar e ir ao campo trabalhar foi o que fez Ruth por amor a Noemi, que já era idosa. Então ela se sujeitou a um trabalho que era baixo, de pouca recompensa, e que para ter um alimento, trabalhava por comida. Ela catava as espigas que os coletores pegavam e deixavam cair, que não dava para pegar tudo, então o que sobrava ali ela catava para levar para casa, para sua sogra. Olha, é amar sem querer nada em troca, é se dar por alguém. Ela praticava o amor, não apenas dizia. E aí no casamento a gente tem alguns casais que falam assim: nossa, você não me diz que eu te amo, eu vivo te dizendo eu te amo. Mas por outro lado, você precisa entender que nem sempre o dizer eu te amo significa dizer que ama. Às vezes vai dizer eu te amo para te confortar, mas está dizendo uma coisa que não está dentro da pessoa. Agora, as práticas dela, o dia a dia, provam o amor, porque o amor não é sentimento, irmãos. Entendam e aprendam isso. Amor não é sentimento. O que nós sentimos é paixão. Agora, existem sentimentos que não é amor. Por isso está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ciúme é um sentimento, não é amor. Sabe? Querer os seus próprios interesses não é amor. Pensar em si primeiro não é amor. Lidar com uma pessoa de uma maneira com falsidade não é amor. Então, tem todo um escrito em 1 Coríntios 13 que se você faz é amor e você não fazendo é amor. E ali não diz que eu sinto amor. O amor não foi feito para sentir, irmãos. O amor existe para ser praticado. E a prova está aqui. Ruth não disse nas suas falas aqui para Noemi, eu te amo. Mas disse, eu não vou te deixar. Aonde você morrer, eu quero morrer. Aonde você passar a noite, eu quero passar a noite. E que seja a morte e separação entre eu e ti. Ela não disse para Noemi, eu te amo. Mas a prática, a atitude dela em amar a Noemi
era se sujeitar a um trabalho em que ela saía para catar espiga de milho e levar para casa para alimentar a sua sogra, que já era idosa. Olha, isso é muito sério, irmãos. Sério e forte. Sinopse 2. A convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático. Praticar o amor é muito mais importante do que dizer eu te amo. O dizer eu te amo tem uma importância muito grande, tá? O conseguir dizer eu te amo, nossa, lava a alma, cura pessoas. Mas o praticar o amor é muito melhor. O que mata a fome? O pão ou um pão com manteiga? Não, o que mata a fome é o pão. O pão com manteiga dá sabor, aquele pão. Ok? Então, a prática do amor é o pão. A manteiga é o dizer eu te amo. Você não come manteiga pura sem pão. Enjoa, dá dor de barriga. Então, só dizer eu te amo sem a prática não alimenta. Tá dando para entender? Forte isso, né? Cabe um corte, vai entrar como rios. Fique ligado. Terceiro parágrafo. Convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Forte demais. Meu Deus. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi. O teu Deus é o meu Deus. Demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas as asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Parágrafo 2. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença da sua sogra Noemi. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Terceiro parágrafo. Sensibilidade sobre liderança. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. E de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob a liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Ok? Então, sintetizando aqui o terceiro ponto que fala da convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Primeiro, que a fé de Ruth ela era fervorosa, ela acreditou, ela passou a acreditar em todas as histórias pelos 10 anos de convivência com Noemi, onde com certeza Noemi falava e pregava do Deus de Israel para ela. Essa fé ela era tão forte, tanto que ela renunciou a maneira frívola, a maneira que os moabitas, que é o povo da sua terra, vivia. Ela renunciou viver na idolatria com os outros deuses que ela foi criada. Ela não quis mais aquela vida. A fé dela foi tanta que ela não sabia o que iria acontecer em sua jornada com Noemi. Mas ela acreditava que por estar com Noemi e acreditar no que Noemi acreditava, alguma coisa boa iria acontecer mais cedo ou mais tarde. E foi o que aconteceu. Um pouquinho mais tarde, que ela primeiro trabalhou, como a gente falou agora há pouco, da maneira que ela trabalhou, e logo depois, em seguida, que ela foi ser esposa de Boaz. Mas levou um tempinho, passando ali os seus perrengues. E a fé dela é uma fé que inspira pessoas até hoje, por ter tido essa crença, como eu já falei, acho que no estudo passado. A maioria dos cultos femininos, das reuniões das mulheres, se prega sobre Esther e sobre Ruth.
sobre Ana, algumas mulheres e tal, mas Ruth e Esther são as que mais dão mensagens em cultos femininos. E as mulheres têm uma importância muito grande, como foi lido aqui, que elas têm essa sensibilidade da liderança, que quando Jesus ressuscitou, quem viu primeiro foi uma mulher, sabe? É Deus permitindo tirar da mulher o estigma de Eva, porque até hoje apontam Eva como quem vacilou lá no Éden, porque se não fosse a mulher que o Senhor me deu, se não fosse Eva, quando na verdade os dois erraram porque era uma só carne. Aí você vem dizer, mas Adão deixou ela sozinha e não se deve deixar a mulher sozinha. Não acredite em pregação assim, tá? Porque eles viviam num ambiente onde só tinham os dois como seres humanos. No período, na dispensação da inocência, que não tinha como ele ter a maldade de saber que o mal ia chegar até ali. Então, vamos defender Adão. A gente tem um péssimo hábito de olhar para Adão e Eva e criticá-los. Se fosse eu e você, sem saber de nada, quantas vezes nós, mesmo na nossa natureza pecaminosa adâmica, a gente é levado a engano, que dirá eles que estavam na inocência. Então não é por aí. O que eu estou dizendo é que a fé que a mulher foi apontada por não ter acreditado, o próprio Deus, ao longo da caminhada, permitiu com que a mulher fosse honrada. Porque ela foi apontada e apedrejada, e é até hoje, pela incredulidade de Eva. Mas também ela é elevada aos patamares mais vistosos para nós, por exemplo, como a história de Ruth, como a gente está estudando aqui. Se Eva pode ter sido um mau exemplo de fé para as mulheres, passou por outras, como a mulher de Noé, como entre outras mulheres, a chegar a Ruth, um exemplo de fé. Então, a gente precisa parar de olhar para essas pessoas como só um mau exemplo e olhar que por conta dessa atitude dela que não funcionou, Deus permitiu se levantar pessoas que têm sido exemplos para que eu continue a seguir e ser exemplos para outras pessoas, como a gente leu aqui. Era importante que as mulheres mais velhas se concentrassem em ser grandes exemplos para as mais jovens. Sabe? Se a mulher mais nova ela for um mau exemplo de esposa, alguma mulher mais velha não a ensinou a ser uma boa esposa. A palavra de Deus diz isso, que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a amar os seus esposos. Então, se a mulher mais velha nunca amou o seu esposo, como é que ela vai ensinar a mais nova a amar? Por isso que muitas meninas não amam os companheiros que estão com elas se apaixonam. E aí quando o cara começa a ter alguma dificuldade, alguma luta, seja lá qual for, ela vai conversar com a sua mamãe, o que a sua mãe fala? Isso é igual ao seu pai. Por isso que eu larguei aquele traste. Aí ela vê o exemplo da mãe que nunca amou o esposo e ela vai seguir o exemplo da mãe. Larga aquele camarada, conhece o outro, aí tem um outro filho, aí larga aquele camarada, daqui a pouco está ela com 3, 4 filhos, a mãe ajuda a cuidar. Não é isso? A criança cresce sem uma referência paterna, porque cada hora é um pai que chega na família e deixando uma criança. A criança cresce sem ter essa figura paterna, criada por vovó e por mamãe solteira, onde não tem quem ele tem que dar satisfação, não tem uma coroa sobre a sua cabeça para que ele, sabe, obedeça. E aí ele começa a se relacionar com as meninas na sua juventude e a repetir o que o pai fez com a mãe e ter atitudes que a mãe teve com os pais, de não ligar, tipo, se vire, você está grávida, o problema não é meu, ninguém mandou você vir atrás de mim. E a geração de hoje, que tem hoje 15, 18, 20 anos, é o fruto do povo que viveu dessa maneira. A minha geração, a sua geração. Triste, né? Mas Deus é bondoso. Vamos aqui à terceira sinopse, que fala que a convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa que inspira. E a conclusão, estamos chegando ao final já e chegamos perto de 55 minutos. A conclusão diz assim: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Capítulo 4 de Ruth conta sobre isso. Em um mundo
tão narcisista. O Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente na qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local. Ou seja, o amor deve, não é que precisa, é dever de ser praticado em primeiro lugar na nossa família. Não só dito, não só a manteiga, mas o pão precisa ser vivido e praticado na família. Em segundo, na nossa igreja local. Fazendo isso, temos uma vida eterna maravilhosa e uma vida aqui na terra cheia da graça e do amor de Deus, uns pelos outros, sem esperar nada em troca, simplesmente amando e praticando o amor. Muito obrigado por você ter estado comigo até esses momentos, foram um pouco mais de alguns minutos, aí menos de uma hora, tá vendo? Estamos batendo aí menos de 60 minutos, breve, aguardamos novidades aí em nome de Jesus. Pedindo para que você se inscreva, você que não é inscrito, se inscreva, é importante a sua inscrição aqui para a gente, não tão menos importante também o seu like para que o YouTube distribua os nossos vídeos e mais pessoas venham ser membros da nossa igrejinha que está crescendo e você é responsável por isso. Também deixando o sininho de notificações ativado para que o YouTube avise você todas as vezes que a gente subir vídeo novo aqui na plataforma. Seguindo assim, que Deus abençoe, uma boa semana. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.